Vamos dar início a mais um Conceito Cast, com uma convidada super especial. Hoje nós estamos com a Letícia Rocha, arquiteta de interiores, para poder contar um pouquinho dela pra gente, compartilhar um pouquinho da história dela. Letícia, se apresenta pra gente, por favor. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Letícia Rocha, tenho um escritório de arquitetura e interiores. Eu comecei a minha história com a arquitetura assim que eu me formei no ensino médio, mas a minha trajetória ela foi cheia de altos e baixos, então eu comecei a faculdade muito nova, eu tinha 16 anos, e aí eu não tinha certeza se era isso que eu queria de verdade, então eu interrompi, parei um tempo, pensei, e depois voltei realmente assim com mais Olha, certeza. que interessante isso. É, E é legal ver você falando isso, que a gente vê muitos jovens indecisos ali. Nossa, eu era completamente indecisa, assim, eu fiz o Enem, o terceiro ano, eu fiz o Enem e eu não sabia o que que eu queria fazer, porque eu tinha ali várias opções, e aí eu falei assim, não, a nota que eu tirar que der pra passar eu vou e vai ser isso. Só que aí acabou que eu fui bem, e aí eu não adiantou muito essa história da nota, sabe? Aí eu realmente tive que escolher, e aí eu escolhi a arquitetura. Mas foi muito bom, depois de ter entrado, tirar esse tempo, porque aí depois eu voltei com mais certeza, com mais intenção de fazer aquilo de verdade. Eu acho interessante, Letícia, porque você teve essa sabedoria. Uhum, E todo arquiteto que eu converso, eu vejo que envolve muita paixão na profissão. é, É uma profissão que você tem que gostar, envolve muita história, cuidado, carinho, ambiente, história das pessoas que vão estar naquele ambiente. A gente existe aí, né, projetos comerciais, projetos residenciais, projetos de indústria, tem uma gama de atuação dentro da arquitetura. Além da questão de não ser só projetos, né? aham, Tem aí questão como é que fala? Restauração, que sim. também é dentro da arquitetura e tudo mais. Qual área que você atua mais? Conta pra gente. Olha, o meu escritório ele é relativamente recente, então a gente já está com um ano de mercado. E nesse tempo que passou, a minha atuação ela foi mais focada na área comercial. E é uma área que eu realmente estou buscando me aprofundar e nichar cada vez mais, porque eu tenho muito interesse nessa área comercial e corporativa. Eu gosto muito do relacionamento que a gente cria com os outros empreendedores, com os outros empresários, sabe? Querendo ou não, a gente acaba falando de negócio o tempo inteiro. Então, ao invés de você falar apenas de um lugar ser aconchegante, você vai falar que aquele lugar tem que ser aconchegante para o cliente ficar mais tempo, consumir mais, aumentar o faturamento daquele negócio. Então, essa outra vertente, essa outra visão do projeto comercial, eu acho muito interessante e casa muito bem com essa área de empreendedorismo. Então, é algo que eu estou buscando. Eu acho legal sua fala, porque normalmente o projeto, quando ele é corporativo, ele envolve investimento. Sim. Ele mexe muito mais no financeiro do que o ambiente residencial. Uhum. Porque o residencial, a pessoa às vezes busca aconchego. Eu vejo que é mais fácil investir do que o comercial. Uhum, Porque às vezes assim, é família, história, essa coisa toda, né? Quando envolve muito comercial, ele tá falando, não, tô fazendo um um investimento. investimento. É muito mais cauteloso um projeto dessa forma, não é? É, realmente. E não são todos os empreendedores, os empresários que têm essa visão de que é realmente um investimento. E isso é algo que a gente tem que buscar amplificar cada vez mais, porque realmente é um investimento. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre os projetos, mas teve um projeto que eu fiz que depois de um mês de reinauguração da loja, era um salão de beleza, a gente teve um aumento de 40% no faturamento da minha cliente. Porque o ambiente estava muito melhor, a experiência das clientes era muito superior, então ela conseguiu aumentar o valor de todos os serviços. É engraçado, né? Eu ia tocar num assunto aqui com você e perguntar sobre a importância de projeto e obra, né? De Uhum, caminhar junto. Mas vamos falar sobre essa questão aí que eu acho isso sensacional. uhum, Porque 40%, a pessoa quase dobrou o faturamento por trazer um ambiente mais confortável, mais elegante, mais sofisticado. exatamente. Eu acho que nós estamos falando de salão de beleza, mas eu acho que isso aplica para qualquer coisa. Sim, Consultório médico, odontológico, clínica de estética, veterinária. Eu acho que é literalmente um assunto assim, muito para relevante. todos os empresários passarem a prestar atenção. E não só para quem tem um negócio físico, né? Igual você citou alguns exemplos. Para quem presta um serviço também é muito importante. Então, se você é nutricionista, por exemplo,
o seu consultório é a primeira forma que o cliente vai ter aquele contato com você. Então, como ele vai se sentir quando ele entrar ali? A gente quer um ambiente que seja acolhedor, porque ele tem que se sentir confortável para falar como foi, como está sendo o acompanhamento, para ele ser sincero com você. E as cores têm um papel muito importante nisso, a materialidade tem um papel muito importante nisso. Então, todos esses aspectos, tanto para prestadores de serviços, para pessoas que têm lojas físicas, são super importantes. Que interessante. Você falou até de cor. Uhum. Você consegue falar um pouquinho pra gente como é que isso impacta nos ambientes? Olha, essa questão das cores, ela é muito interessante, porque além da gente ter que trabalhar a identidade da marca dessa pessoa, aí aliado com as cores, etc., a gente também precisa trabalhar o significado, a relevância que essas cores vão ter para a pessoa que está ali recebendo. Caramba! Então, por exemplo, aí vamos supor que eu tenho uma cliente que é nutricionista e a logo dela é azul. Ok, então a gente consegue trabalhar pontos de azul, porque o azul é uma cor que traz essa calma, que transmite essa paz. Então a gente consegue inserir isso dentro do projeto. Agora vamos supor que a logo dela é amarela. Aí já é mais desafiador. Aí a gente tem que pensar mais um pouco, articular isso, porque o amarelo é uma cor muito estimulante. Vamos pensar assim, ó, o amarelo com o vermelho, o McDonald's. E É, ela é nutricionista. exatamente. A pessoa entra e já lembra do hambúrguer. Não é bom? Olha só, nós tocamos em pontos tão interessantes que a gente falou até de identidade visual aqui. Uhum. E vai muito além do só criar o projeto. Tudo comunica, né? Então, o ambiente comunica e ter essa coesão entre espaço físico e identidade visual e até rede social, tudo isso tem que andar muito em Sim. conjunto para realmente transmitir o que cada pessoa E deseja. hoje está muito nessa moda, né, dos ambientes instagramáveis, né? Uhum, Hoje as pessoas têm buscado muito isso. E hoje, assim, todo mundo, todo empreendedor acaba tendo que se inserir nesse modelo novo de uhum. estar nas redes sociais. Então, igual nós falamos aqui de clínica, né? Tem um ambiente instagramável para a pessoa gravar conteúdos, traz até conforto para ela nesse aspecto também. Não precisa ir para outro ambiente gravar, né? É bem bacana isso. E além de trazer esse conforto, faz também com que ela seja mais produtiva, porque se eu não tenho que me preocupar se o ambiente está bonito, se vai parecer algo belo ali, eu só posso tirar o celular e gravar a qualquer momento, produzir mais conteúdo e com isso atrair mais clientes, aumentar faturamento, etc. Olha como que tá tudo ligado. A gente falou aqui nós falamos de projeto, falamos de cores, falamos da importância de ter esse alinhamento, de identidade visual. Uhum. Olha como é que é importante você ter um profissional que consegue encaixar tudo isso. Agora conta pra gente, Letícia, qual que é a sua visão, além disso tudo, ter bons profissionais para executar as obras e a importância de se ter um projeto, porque muita gente quer fazer por cabeça. Uhum. Isso gera retrabalho, isso é fato. Eu mexo com obra, Uhum. entendeu? Como é que você enxerga tudo isso? Porque ao mesmo tempo você tendo uma boa equipe para executar, você vê ali a fidelidade da execução do seu projeto. Que a gente É. sabe que obra não é fácil, tem contratempo, Uhum. tem problema, pessoas que buscam essa solução, esse encaixe para sair da melhor forma. É assim, obra. Sempre que algum cliente chega pra mim, eu já falo, ó, obra normalmente tem imprevisto, normalmente nós vamos ter surpresas, então esse não é o problema. O problema é como que a gente vai lidar com esses Com imprevistos. esses desafios, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não é real a gente imaginar que uma obra vai sair perfeita do início até o fim, que não vai ter um cano que estourou, um gesso que deu errado, algo desse sentido, sabe? A questão é realmente como que esses prestadores de serviço, desde o engenheiro, mestre de obras, gesseiro, como que todo mundo, e arquiteto também, né? Como que todo mundo vai se organizar para chegar num resultado final que cumpra da melhor forma possível o projeto, alcance ali o que o cliente está desejando e também seja técnico, seja eficientemente técnico. Eu achei importante sua fala e interessante. Que você falou aí de todas as áreas, você falou do engenheiro, do gesseiro, do Uhum, pedreiro, inclusive o arquiteto. uhum, Porque que eu como eu mexo com execução de obras. Eu vejo que a função do arquiteto, o primeiro passo lá, ele traduzir o sonho do cliente. o que já é um grande passo, porque às vezes o cliente chega assim, Não sabe nem falar o que ele não quer, sabe né? nem falar o que ele quer, exatamente. Aí vem a execução. Uhum, A execução tem alguns contratempos. uhum, Coisa de obra. normal. Aonde que tem que ter essa boa comunicação entre a arquitetura, o engenheiro, a equipe, a gestão de pessoas. É onde eu entro, porque Uhum, a minha função é essa.
E eu acho que o ponto que você entra, que você falou, que você mexe muito com projetos comerciais, é um ponto muito delicado, porque normalmente É. envolve investimento. Nem sempre o cliente enxerga que esse investimento pode trazer para ele um dobro de faturamento. Uhum. E no comercial a gente tem um fator que é assim, é, deixa as coisas mais estressantes e com mais pressão, que é o tempo. Tempo é dinheiro. No comercial isso é fato. Então assim, e não tem como você exigir que alguém feche a loja dela, por exemplo, vou fechar aqui por 6 meses para fazer uma obra. Não existe isso. Não tem como. E a gente que tem negócios, a gente entende. Você não pode fazer Compartilhando isso. para você um pouquinho, né, da minha trajetória, Aham. eu mexi com gerenciamento de obra de banco. Então eu entendo o que que é isso. Uhum. Eu presto serviço para alguns bancos hoje também. Uhum. Então, o conceito é uma empresa capacitada para entender esse tipo de cliente, sabe? Eu sei como que funciona essa dinâmica. Eu costumo brincar o seguinte: eu vou falar que a sua obra vai ser perfeita? Não. Mas a Uhum. gente está ali para buscar solução. E eu achei interessante a sua fala, porque o arquiteto ele entra nessa fase de buscar solução também. Sim. Porque a primeira pessoa que o cliente ganhou confiança foi o arquiteto. E ele corre pro arquiteto quando alguma coisa der errada na obra dele. Aí agora falando isso, você falou de prazo, falamos de execução. Por que que você acha que o projeto é tão importante nisso, né? Como é que você vê o projeto como um facilitador nessa, porque você já chega ali para executar. Eu Uhum. vejo dessa forma. Uhum. Hoje eu particularmente eu não pego obra mais sem projeto. Uhum. Não pego, porque é inviável. Assim, eu vim de uma realidade em que as pessoas nem sabiam o que era arquitetura, nem sabiam o que era contratar um arquiteto. Então, assim, muito meio de autoconstrução, essas coisas que são bem comuns. Depois que eu me formei, que eu comecei a atuar na área, hoje eu não consigo ver, não consigo entender como que alguém começa uma reforma de uma casa, começa a construir uma casa, reforma uma loja sem um projeto. Porque só gera retrabalho, gera mais gasto no futuro. E isso é interessante. Eu vejo por mim, porque imagina só. Quando eu vou fazer um orçamento, o cliente começa a falar comigo, eu quero uma tomada aqui, uma tomada aqui, uma tomada aqui. Mas e a hora que isso a gente está executando? Uhum, Qual que é a altura dessa tomada, a distância que cada uma vai ficar? Eu posso ter pensado, e ele pode ter falado comigo na hora da visita 10 tomadas, mas no final ele vai querer me cobrar 15. uhum, Se isso não está no projeto, não tem uma referência, isso gera problema até na relação sim, das pessoas que estão envolvidas. Eu enxergo hoje o projeto como um fator de agilidade de execução, uhum. entendeu? Eu também vejo muito isso, o projeto como um guia ali, que todo mundo tem alguma dúvida? Vai no projeto. Olha, isso aqui, quantas tomadas são, por exemplo? Lá no projeto vai ter. E traz mais segurança pro engenheiro. Sim, Porque se ele executou 10, o cliente falou, mas eu queria 12. Uai, mas no seu projeto tá 10. Então vamos sentar, vamos conversar e vamos alinhar para ver o que aconteceu. o meu escopo de projeto, normalmente ele é assim, execução dos pontos elétricos, conforme Projeto. projeto. Tem situação, passei recente por isso, que eu liguei para design de interiores, falei com ela, olha, encontramos uma viga no lugar da tomada, Aham. tem que ser relocada. Uhum. A gente tá ali para buscar esse tipo de solução, entendeu? Inclusive, eu tô para implantar na empresa uma coisa que se chama de jornada do cliente. É que a gente vai registrar todas essas etapas para o cliente, mesmo tão distante da obra, ele conseguir ter essa ciência, porque isso é importante. Muito Porque a hora importante. que ele for me cobrar, tá, isso, por que essa tomada tá fora do lugar? Tá registrado na data tal que a gente foi identificado. Isso vai ser implantado na conceito construtor. Uhum. E eu acho que até o alinhamento por telefone com o arquiteto pode ser uma- um desalinhamento ali no Sim. final das contas, Esqueceu o que que uma falou. conversa mal alinhada, entendeu? São coisas que Uhum. acontecem, coisas de obra mesmo. Então, para diminuir esse tipo de impacto, né, eu tô buscando esse tipo de solução. E isso é muito, muito interessante. Eu até tinha comentado com você que teve um período que eu trabalhei em uma construtora e eu ficava no canteiro de obras. E lá a gente via muito isso, esses imprevistos que acontecem, e aí a equipe de obra resolvia e a equipe de projeto ficava sabendo 3 meses depois do que tinha sido feito. A Letícia tá falando de uma empresa grande. Muito grande Só que isso também acontece e na de alto empresa padrão. pequena e na obra pequena, Uhum, entendeu? Então são coisas que a gente tem que buscar soluções. sim.
A gente tem que estar alinhado para isso. Uma coisa que eu aprendi também nesse período de obra é que eu sou uma pessoa assim muito detalhista, muito perfeccionista, o Uhum. que a maioria dos arquitetos é, né? Eu lembro Tem dos perfil? centímetros que tá aquilo lá, aí você olha, chega na obra e fala assim, isso não era desse jeito. A gente lembra, a gente sabe, porque a gente se debruça no projeto durante horas, horas e horas. E o que eu aprendi, absorvi nesse tempo, é que essa rigidez nem sempre ela é tão bem-vinda, né? Igual você falou. Ah, tem uma viga aqui, vai ter que mudar o ponto elétrico. Ok, o ponto elétrico é algo relativamente simples de ser mudado. Só que, e se esse ponto elétrico era para uma mesa de cabeceira? Então eu vou ter que mudar a mesa de cabeceira, porque senão agora minha tomada vai aparecer do lado da mesa de cabeceira. E não é isso que eu quero. Eu acho que é aonde, ô Letícia, é muito importante a função do engenheiro no seguinte aspecto: entender o que é que o arquiteto quer passar naquele ponto. Uhum, Porque se o engenheiro tem essa mentalidade, ele liga, ele conversa. Olha, posso fazer isso? sim. Não, Thaís, mas meu objetivo é esse. Se você mudar essa porta de lugar, tô falando de uma porta, Uhum, vai mudar o sentido do projeto. uhum, Entendeu? Então, eu acho que é importante essa comunicação. Eu acho que é aonde, e normalmente, não tô falando mal, mas, por exemplo, o pedreiro sozinho, o eletricista, o bombeiro hidráulico, eles não conseguem ter essa visão. Eu acho que é onde é importante o gerenciamento de obra. com Ter uma certeza. pessoa que consiga conversar sobre isso. Porque eu brinco assim, a comunicação é o ponto-chave, entendeu? Então, Letícia, olha só, essa tomada aqui tá no meio de um pilar. Posso manejar ela pra cá? Não, Thaís. Aí ela vai ficar atrás do sofá. Vamos mudar ela pro outro lado? Uhum, Outro lado também tem viga. A outra parede. Porque foi isso uhum, que eu tive que fazer. Eu tive que sentar com a design de interiores que fez o outro projeto. A gente jogou ela pra outra parede. aham, E o que que eu vejo, né? Quando foi feito o projeto, foi vendido um sonho pro cliente. sim. E quando ele busca a execução, ele tá buscando a realização desse sonho. É. Entendeu? Eu acho que como é que é importante esse conjunto, né? Esse conjunto eu acho que é essencial. Até falando de forma pessoal, eu sempre recomendo para meus clientes contratarem um gerenciamento de obra. Lá no escritório a gente faz de forma terceirizada, então eu sempre indico alguma empresa para fazer isso. Inclusive, sempre indico a Conceito também, porque é muito importante você confiar. É muito Ai, importante ai. você poder confiar na pessoa, confiar que ela principalmente vai ter esse olhar, porque não é todo engenheiro que tem esse olhar de falar. Pera, vamos olhar essa situação com cuidado, né? Não vamos só resolver aqui e depois a gente vê no que deu. Então, ter esse cuidado é muito importante. E esqueci, eu me desconcentrei. Avacalhou o Eu negócio. Mas eu tava falando que essa integração de todo mundo é muito importante. E aí eu sempre realmente referencio o gerenciamento de obras, porque pra mim, de forma pessoal, é muito melhor quando eu confio no profissional. E eu nunca vou esquecer da primeira vez que a gente se conheceu no evento, que a gente tava no meio do evento, e você tava conversando com o cliente, e aí tinha tido estourado um cano. Sim. Aí tinha estourado o câmbio, sei lá. Não, mas pode deixar que eu vou resolver. Fulano, e aí? Como que tá? Como que tá a situação? Tá difícil? Dá pra resolver? Então isso é muito importante, a gente confiar nisso. Então, além de ter esse olhar, que é algo assim, mais sensível, que não é todo mundo que tem, ter a segurança técnica de falar, essa pessoa vai executar e vai dar o apoio que o meu cliente precisa. O que que eu vejo? O que que eu entendo da minha função, sabe? Nessa situação foi até bem interessante você lembrar disso. Aham. A minha equipe tinha subido na laje para poder olhar a caixa d'água. Foi feita uma emenda de cano. E nem foi depois a gente viu que nem foi na nossa emenda. Mas eu acho que como a gente tinha isolado esse cano, a pressão da água aumentou e Aham. rompeu. Uhum. Então, nesse momento em específico, eu liguei pro meu bombeiro, eu não estava conseguindo falar com ele estava num local sem sinal. Aí o cliente também me tranquilizou. Falei, olha, perguntei, ele estragou alguma coisa? Teve algum dano? No final das contas, foi um dano que foi causado pela minha equipe. A Uhum. gente tem responsabilidade em cima Sim. disso, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Quando vocês contratam uma empresa, vocês estão buscando por segurança. Eu falo que a minha função não é só entregar uma obra. Toda obra que eu faço, eu emito ART, uma anotação de responsabilidade técnica. E eu me torno responsável por aquilo ali que eu estou te Aham. entregando.
eu te dou garantia conforme as normas técnicas. Ah, se a gente vai fazer, a Letícia falou, né, dela tá nichando só obras comerciais, foi uma coisa que eu também aprendi. Uhum. Quando eu abri minha empresa, eu comecei tudo lá, eu queria abraçar o mundo da engenharia. E a engenharia, ela tem projeto elétrico, hidrossanitário, estrutural, aprovação na prefeitura, obra, Uhum. quatro de atividade. É muito Uhum. ampla. E no final das contas, eu escolhi só a execução de obras. Hoje, quando eu tenho um tipo de demanda dessa, eu direciono para alguns parceiros que atuam junto comigo na elaboração de projetos complementares, reforço estrutural, que a gente atua também. Uhum. E para mim conseguir atender com excelência. A Conceito está numa fase de um crescimento muito grande, por isso a gente tem implantando a jornada do cliente e passando por todos esses processos, Aham. sabe? E a Letícia retratou muito bem da importância disso, sabe? É fácil? Não é. Lidar com pessoas não é tão simples, mas faz parte do nosso dia a dia, Sim. entendeu? Isso é uma coisa que me surpreendeu na arquitetura, porque eu escolhi a arquitetura porque eu gostava de muitas coisas. Então, eu gostava de artes, eu amava geometria, eu gostava muito de arte, de desenhar, de pintar. E aí, eu falei, a arquitetura vai unir tudo, vai ser ótimo. E aí, quando a gente forma e a gente vai atuar, principalmente tendo um escritório, porque eu acho que quando você trabalha para alguém, você muitas vezes não tem esse contato com o cliente, mas você tendo um escritório, atuando ali com o cliente face a face, você entende que é sobre pessoas. Não importa se é comercial, se é residencial, corporativo, grandes indústrias, Eu pequenas, gostei muito dessa sua visão, porque tudo envolve pessoas. tudo. Tudo, 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 tudo. E eu acho que a gente vende soluções. Uhum, No caso, você vende a projeção do sonho do cliente, eu vendo a concretização desse sonho, que é a execução da obra, e tudo se traduz nisso, em sim. pessoas, em relacionamento, em conversar, entender, Alinhar. alinhar. É fácil isso? Não é? É gostoso? A hora que você vê realizado, Uhum. conta pra gente da sua satisfação de saber que a sua cliente aumentou o faturamento em 40%, igual você relatou pra gente. É muita coisa. É muita coisa. E foi muito, muito, muito bacana. Contando um pouco sobre esse projeto, é um salão de beleza ali na região do Estoril. E a minha cliente, ela já está nesse ponto há mais de 15 anos. Então a gente vê que, assim, ela entende ali do negócio, ela tem clientes fiéis há muitos anos. Só que ela começou igual muitas pessoas começam, do jeito que dá, alugou o espaço, foi ali montando as coisas aos poucos, e etc. E ela teve um baque da pandemia, Sim. então ela ainda estava sentindo um pouco desse baque. Mas ela conseguiu chegar no ano passado no momento de, pera, vamos agora reformar. Então a gente fez todo o projeto e aí são os desafios de um projeto comercial são muito legais. Então, não pode trocar o piso porque o piso é de uma loja alugada. Não pode fazer isso porque a loja é tal. E aí você vai assim buscando essas soluções. E eu acho isso muito legal, muito divertido. E a parte mais divertida é você buscar essas soluções Dentro das limitações que você dentro tem. das limitações. E aí a gente também tem, falando, né, de investimento, a gente tem Um um valor teto disposto. ali. Aham. Então, assim, e se a pessoa fala, eu tenho X, ela provavelmente tem X. Se você faz um projeto muito mirabolante, com muitas coisas, corre dessa pessoa não executar. E é muito frustrante. Então, são aspectos que a gente também tem que analisar. E às vezes o cliente chega com uma expectativa muito alta, com referências maravilhosas, mas que não vão ser exequíveis ali dentro do orçamento dele. Gostei dessa expressão sua, né? Expectativa alta. É. Tem hora que até a gente da execução, a gente tem que dosar a expectativa do cliente. Uhum, Porque às vezes ele entende literalmente que o que a gente vai executar vai ser 100% fidedigno ao projeto. uhum. É o que a gente busca? É. Às vezes dá pra fazer assim. O dinheiro acabou no final. Porque o dinheiro acabou. Às vezes é um contratempo que a gente trombou ali Sim. na obra mesmo. Uhum. Um pilar, uma viga. Entendeu? Às vezes tem essa questão do recurso financeiro? Tem, mas às vezes são contratempos de obra mesmo. Sim. Entendeu? Ah, vamos tirar uma parede. No final das contas, você vê que não. O reforço estrutural para aquela parede vai ficar totalmente inviável. Aí tem mudança, tem que buscar uma outra alternativa.
Tem outras situações. Quer tirar uma parede, mas é uma parede de prumada hidráulica. Então não é Uhum. tão simples a retirada dela, E já tem que pensar entendeu? na reorganização disso tudo Nós estamos depois. falando de uma parede hidráulica. Às vezes pensa se talvez tem um quadro elétrico. Você vê o quadro elétrico. Às vezes você pensa numa solução de mudança para esse quadro elétrico, mas chega na hora H, não tem jeito, Uhum. entendeu? Então tem inúmeras coisas ali que a gente tem que dar nesse percurso. Ou às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ter uma proposta com o cliente de repintura da casa completa dele. Eu ia fazer a aquisição das tintas, mas eles tinham que me informar as cores que estavam ali. Sim. Eles tinham essas cores, me informaram uma cor, não bateu com a que estava e ficar aquele impasse aí. No final das contas, eu abri mão, passei mais uma tinta ali. Eu acho que é essa a relação. E também o alinhamento de expectativa. Porque Uhum. ele me passou a cor, eu pintei e não ficou do jeito que ele queria. Uhum. Isso acontece muito na parte de projeto também. Às vezes a pessoa chega ali com várias referências, aí você vai e faz exatamente ali o que ela pediu. Aí ela olha e fala assim: Eu não gostei. Aí eu, como assim você não gostou? Foi que. E aí é muito legal também porque nas experiências que eu já tive, que você ouve isso, é uma oportunidade para você trazer a sua visão. E nas minhas experiências, todas as vezes que eu ouvi isso e apliquei o que eu achava que ia ficar bom, o que com o meu olhar estético ia valorizar, pensando tudo, fui lá e fiz um monte de entrega, aí o cliente, excelente. Às vezes, assim, era completamente diferente do que ele queria, pega, claro, a parte essencial, mas era diferente, mas a gente consegue traduzir isso. Eu acho que isso é onde que entra muito a sua experiência Uhum, de outros projetos, que você já aplicou, que você já entendeu a traduzir o cliente. Às vezes, no primeiro contato, o cliente não conseguiu traduzir para você o que sim. ele queria. E às vezes ali foi. Eu falo muito que comunicação muda a história. Às vezes você Uhum, tá com receio de comunicar de um jeito, não comunica de uma forma clara. uhum, Então ali você traduz do que você entendeu. é, Quando vir a primeira entrega, não ficou legal. é. Quando você consegue mostrar para ele os pontos positivos e negativos, de cor, posição, às vezes tem coisa que ele vai aceitar. Eu trabalho muito com essa dinâmica. Uhum, Eu brinco que é a prova dos 9. Thaís, eu quero fazer isso. Então, peraí. Às vezes tem até com a minha mão de obra. O problema tá no cano. Então, peraí, por que o problema tá no cano? Você já abriu? Não. uhum, Então, abre pra gente ver. uhum. Então, tem hora que o cliente, eu imagino que é essa posição dele também, né? Sim. Uma coisa que eu vi na arquitetura, que antigamente não existia o 3D. Era Uhum, só planta. uhum. E o cliente não conseguia visualizar Não aquilo. consegue. Não Nós já consegue. pegamos a geração boa do negócio, que tem o tal do 3D, que facilita o negócio. A hora que ele vê ali o 3D, ele já começa a imaginar como é que vai ser o ambiente, É. o atendimento. Muda o jogo da conversa, né? Nossa, muda muito. E cada cliente é um cliente, né? Mas assim, muitos não conseguem visualizar. Lá no nosso escritório, a primeira etapa, depois de fazer o levantamento, fazer essa primeira reunião de briefing, de entender o que o cliente busca, é o estudo de layout. E o estudo de layout é em planta. Então, às vezes, a gente precisa, assim, literalmente desenhar para explicar. E não desenhar em planta, às vezes, assim, fazer um croquis rápido, Sim. trazer mais imagens de referências, porque não são todos os clientes que conseguem visualizar aquilo. E por isso que o 3D é tão importante, porque para a pessoa que não é dessa área, ela não consegue, ela não visualiza. E Chega não a ser pense, engraçado. você cliente, que você é o único que passa por isso, que são São vários. Eu várias. passei por uma situação recente que mesmo com projeto, com 3D, a hora que eu fiz o desenho da alvenaria no piso, que ela olhou pra mim e falou: Nossa, vai ficar só esse corredor pra mim poder passar? Isso também acontece. Numa obra minha, num projeto meu dessa esmalteria em Contagem, a gente foi, finalizou o projeto e tal, aí minha cliente falou assim, "Ô, Letícia, será que você pode ir lá na esmalteria comigo? Porque eu queria ver, assim, o espaço das coisas, onde que vai ficar. E aí, assim, eu poderia falar assim, uai, mas as medidas estão aí no projeto, né? É só você olhar a medida. Claro que não, né? Fui lá na loja, aí a gente desenhou lá no chão como que ia ficar. Eu fui medindo com a treina pra ela ter noção do espaço, falando, sua porta vai abrir até aqui, aqui vai começar a recepção, seu balcão tem 1,20. E aí fui mostrando pra ela tudo, mostrei, assim, realmente coloquei ali o espaço pra ela. E aí ela, agora eu entendi. Podemos começar. A Letícia falou pra gente, né, da esmalteria. Olha que legal, ela fez um salão que gerou esse aumento de faturamento do cliente dela.
Agora ela tá fazendo uma esmalteria. São linhas parecidas. São Conta parecidas. pra gente um pouquinho desse projeto também da esmalteria. São linhas parecidas, mas são negócios muito diferentes, porque o salão ele já tem essa história, já foi construído há mais tempo. O público é diferente, não é focado em mulheres mais velhas, ali por volta dos 35 até mais de 50. A esmalteria tem um público mais jovem. A minha cliente da esmalteria, ela é mais jovem, tá com essa proposta de agora iniciar esse novo negócio. Então ela trouxe referências assim, mais ousadas, queria algo muito diferente e realmente assim, não tem nada igual na região que ela tá inserida. E foi muito interessante o caso dela porque eu inclusive ajudei ela a escolher a loja. Eu fiz visitas Olha, às lojas com ela, auxiliando, falando, olha, esses são os pontos positivos e negativos dessa loja, esses são os pontos positivos e negativos dessa outra. E até assim, uma análise financeira, falando, olha, essa aqui tá muito boa, mas o preço tá fora do mercado. Dá uma olhada com a imobiliária para ver se vocês conseguem algum ajuste. E aí também já orienta no sentido de a gente vai ter um tempo de projeto, a gente vai ter um tempo de obra. Você vai continuar pagando aluguel todos esses meses? Como olha vocês que vão fazer? importante você ter um acompanhamento de um profissional para te trazer todos esses detalhes Uhum, e essas minúcias que eu acredito que uma pessoa sozinha, né, que não tem conhecimento nenhum, pensar nisso. sim. Eu acho que é onde que é importante, né? Eu falo assim, obra você não faz sozinha. Você não constrói um negócio sozinho. Eu acho que além da engenharia, da reforma, lá tem contabilidade, tem todas essas etapas que o empreendedor tem que pensar. Uhum, Eu acho que por isso é importante ele entender que o projeto é do arquiteto, a execução é da engenharia lá, é, para ele conseguir focar até nos outros detalhes. com Entendeu? certeza. E olha que legal, essa cliente da Letícia, ela teve a segurança de chamar a Letícia para ela, além das escolhas das lojas, mostrar para ela a posição de cada móvel, de cada detalhe, e mostrar para ela, olha, é isso aqui que nós projetamos. Uhum, Tá ok, uhum. entendeu? Eu acho que faz muito sentido esse caminhar junto, né, das profissões. E a Letícia tem essa atuação interessante que som é a atuação comercial. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte. E uma coisa interessante também dessa minha cliente é que ela é muito bacana. Então, assim, ela não move nada do lugar sem me perguntar, sabe? Adoro isso! Bom, eu fico assim, Adoro. super segura. Eu tenho certeza que na obra dela, quando eu chegar lá, eu vou saber exatamente tudo que tá acontecendo, porque ela vai me comunicando, vai me avisando, vai me pedindo opinião. Então é ótimo também a gente criar essa relação com o cliente. Porque antes eu também achava que o papel do arquiteto era fazer projeto. E não é. O projeto é uma etapa de um longo processo. Então, desde ali do processo de captação, pré-venda, venda, e você vai e faz o projeto. E a sua relação com o cliente não termina ali. Não, Não termina ali. nunca. E se terminasse, seria muito frustrante. Então, ali no escritório, por exemplo, a gente faz essa assessoria de obra, então a gente não gerencia, essa parte fica com vocês, mas a gente dá todo esse suporte. Então, a gente faz visitas técnicas. Eu acho isso importantíssimo, Uhum, porque tem coisa que tá ali no projeto. Tá claro, tá bem feito, tá detalhado, tá. Mas e na hora de colocar na prática? uhum. E tem coisas que são mais complexas também, que esse acompanhamento é importante. Por exemplo, nessa esmalteria a gente tem um teto curvo em vários níveis. Eu nunca tinha acompanhado a execução de um teto curvo em vários níveis. Então, assim, eu sabia na teoria como funcionava, conversei com pessoas para ver como isso seria executado antes de propor e falar, vai dar certo. E eu tinha uma preocupação muito grande em relação a quem ia fazer esse teto curvo com vários níveis. Nossa, eu tava assim super preocupada. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu achar um gesseiro que ele tem um trabalho primoroso, assim, as Que legal. curvas ficam perfeitas, mas ele é um prestador de serviço diferente, porque ele gosta. Ele fala, eu Sim, gosto quando é diferente. Eu gosto quando dá sim. pra fazer isso e isso. E aí ele vai e me manda foto, e faz vídeo, e pergunta se tá bom. Aí eu vou lá, vejo, nossa, ele chama Maxwell. Nossa, Maxwell, achei que ficou ótima essa curva. Aí vai batendo o projeto, batendo medida de projeto. Até Ai, gostoso, é né? gostoso. Ah, Letícia, isso aqui, como tem o ar-condicionado, ficou faltando 5 centímetros. Tem problema? Não, Maxwell, não tem problema não, tá tranquilo. É É gostoso muito quando bom, a é gente tem muito bons bom. profissionais, né? É isso, assim, também é essa segurança de você poder indicar alguém. Você saber que essa pessoa, por exemplo, eu te indico.
eu sei que você vai garantir com os A prestadores de execução serviço dali, da obra. é. Isso é Eu essencial. brinco assim, né? Que a gente, às vezes não vai sair perfeito, mas a gente Uhum, tá ali pra buscar essas soluções, entendeu? Os 5 centímetros que não encaixou, a melhor posição, às vezes, pra uma outra curva que desencaixou alguma coisa. uhum, E, tipo, e ter esse aval. Porque eu aprendi, assim, que tem coisa que é primordial. uhum. Eu já tive situações, assim, por exemplo, cor do telhado. A gente fornece as cores tradicionais. Mas o arquiteto fala comigo, não, eu quero cor tal. Vinho. Ele foi lá na paleta de cor, uma cor super diferente. Tá, vamos fazer. É Uhum, viável? É. Dá pra usar uma tinta assim, assim, assado? Tá. Tem situações que não vai ser viável. uhum. Que aí entra questões técnicas, entendeu? Eu tô ali até pra ponderar esse aspecto também. Sim. Porque eu brinco o seguinte, a minha equipe por si só são sensacionais. Só que às vezes eles dão soluções que não são viáveis tecnicamente. Uhum, Ah, tira o fundo do trilho. Pera aí, o vidraceiro vai me matar se eu fizer isso. uhum, Impacta no serviço de outros profissionais. uhum. Então a gente tem que ponderar isso, entendeu? É aquilo que você falou, né? Da visão do todo. Do todo. Que é só quem. E tipo, o que a Letícia fala, que ela não faz acompanhamento, é isso, ela projeta, e normalmente na hora que a equipe entra executando, né, esse gerenciamento é feito. É, vai fazendo a compatibilização. Isso. E fazer esses encaixes necessários, Uhum, né? Buscar soluções. Lógico que ela tá ali de apoio. uhum, Porque, afinal de contas, ela que sabe o feeling do projeto. Ela que sabe o que que ela quer apresentar naquele projeto, né, Letícia? E eu acho isso, esse alinhamento eu gosto demais, entendeu? uhum, Eu brinco que eu sempre tenho um foco de trocar essa ideia com o arquiteto. uhum. Porque eu não tô ali pra desvalorizar, pra propor outra coisa dentro do que ele propôs. Eu tô ali pra falar, olha, isso aqui não deu certo. Posso fazer isso? Uhum. Literalmente, eu peço quase uma licença poética. Eu posso mudar seu projeto? E o quão é importante a humildade das duas partes, Boa, né? boa. Do engenheiro falar, peraí, alguém idealizou isso dessa maneira. Deve ter algum motivo por trás. E do arquiteto de falar, poxa vida, ó, às vezes, né? O que eu fiz aqui não vai dar para ser executado. É legal você falar isso. Há um tempo atrás eu fiz uma obra e os meninos estão assim, que trem esquisito. Essa luminária não está centralizada. Posso colocar ela no centro? Eu não tinha contato com a arquiteta, não. Aham. Aí eu mandei pro cliente. Pode pôr no centro? Aí o cliente perguntou à arquiteta. Uhum. A arquiteta, não, porque no centro vai ter o varal. Tipo, é pro varal não bater. Aham. Literalmente cai nisso que a Letícia falou. Foi pensado lá atrás. Entendeu? Tem coisa, por exemplo, eu recebo um projeto de vários arquitetos. Tem uns que colocam até as seções dos interruptores. Uhum. Tem uns que não colocam e falam comigo, olha, eu não sei se vai ser possível chegar a esse tanto de Sim. retorno. Vamos olhar que a gente vê? Vamos. É possível fazer isso? É. Agora, quando o arquiteto manda, eu já tenho que pensar nisso. Olha, considerar até a possibilidade de passar mais uma mangueira e Uhum. tudo mais, sabe? Então, eu acho que é isso, é esse jogo. Imagina só se eu chego ali, a questão da luminária, centralizo ela na área de serviço, depois o cliente vai me questionar, olha, tá acontecendo isso. Uhum. Eu que vou gastar com o retrabalho, Sim. entendeu? Ô, Thaís, e uma coisa que eu quero implementar no escritório, vou buscar implementar isso assim nos próximos meses, é trazer essa visão do engenheiro, dos prestadores de serviço, cada vez mais para o início do processo, para evitar esse retrabalho. Então, vamos pegar, por exemplo, um projeto arquitetônico. Eu fiz uma casa recentemente em Esmeraldas, que a gente estava ali com uma dúvida muito grande sobre o muro de arrimo, como que faria essas contenções e tal. E aí, o que muitas pessoas fazem é deixar descrito e aí na obra que resolve de fato o que vai ser feito. E eu acho que é muito importante trazer Isso esse antes. alinhamento antes, porque evita retrabalho até para mim. Eu faço isso. Recentemente mesmo, eu sentei com um arquiteto parceiro. Uhum, A gente discutiu sobre a metodologia construtiva que ele ia usar num projeto dele. Era uma casa que já está construída em Lagoa Santa. uhum, Vai ser feito um complemento dessa casa. Existe uma, posso falar, tipo uma laje, né? uhum. Ali, né? O terreno não é todo nivelado, bonitinho. E a gente discutiu isso. São alinhamentos que eu faço, normalmente, com os arquitetos. E eu acho isso super válido. É muito Eu acho importante. isso importantíssimo, Letícia. Eu acho legal você implementar isso.
pode contar com a Conceito para esse tipo de coisa. Ah, Thaís, mas o cliente nem fechou com você. Eu acho que relacionamento é construído com o tempo. Uhum. E é isso. Por exemplo, ah, a engenheira tal teve comigo, me ajudou. O cliente vai ver até isso de uma forma diferente, Com certeza. Até entendeu? porque, assim, eu, depois que eu saí da faculdade, apesar da gente ver algumas matérias relacionadas à estrutura, a essa parte de contenção, assim, eu sei o que é, eu sei propor, mas eu não tenho segurança para falar, pode fazer com 20 centímetros que vai dar certo. Eu prefiro sempre estar respaldada por um engenheiro. E você não tá errada. Porque uma velha expressão que a gente usa, né? Cada um no seu quadrado. Uhum, Ah, tá me falando então que a função do arquiteto delimita só em projetar que ele não pode fazer. Não. O arquiteto pode sim entrar nesse aspecto. Mas a função real do engenheiro é tá fazendo cálculo. Eu brinco assim, né? A prova dos 9, aham, tirando a prova real. Igual já teve escritório de arquitetura que me procuraram para saber se prédio suportava a instalação de spa. Então, uhum, existem testes para se fazer em relação a isso, entendeu? sim, Então, por exemplo, um cliente te chamou para poder ter uma cobertura e quer colocar um spa. uhum, Vamos conferir antes. Ah, Thaís, esse prédio não tem nem projeto estrutural. Tem essa possibilidade? Tem. Hoje a gente pode fazer alguns testes para a gente poder tirar essa prova. uhum, Eu não vou lembrar o nome dos testes, mas eu sei que um deles é da resistência do concreto. Tem um que a gente vê onde que tem ferragem, tem aparelhos para isso também. uhum, Thais, você faz esses testes? Não. Meu foco é a execução de obra. Mas eu tenho parceiros que caminham comigo, que normalmente eu busco essa orientação com eles, entendeu? Vamos lá, vamos buscar a vistoria, eu indico para todo mundo que uhum, tá comigo. Porque afinal de contas, ninguém faz obra sozinho, uhum. entendeu? E isso é tão importante porque, vamos supor, pegar esse exemplo da cobertura com spa. Vamos supor que eu vou lá, proponho isso, apresento para o cliente fica Deslumbrado. encantado. Aí, na hora de executar, não dá para executar. Eu tenho uma frase que eu falo assim: tudo na engenharia é possível, Uhum, mas impacta em preço. Então, por exemplo, talvez no final das contas, vamos fazer um reforço. Mas o reforço vai inviabilizar a obra pelo custo dele. uhum, Então é importante sim esse alinhamento, né? uhum, Eu acho que ter pessoas, como tudo envolve pessoas, nós falamos sobre isso, né? Pessoas se apoiando e ajudando nesse processo. Porque é investimento, é sonho, é um bocado de coisa. uhum. Né? Eu acho bem interessante essa proposta sua que você está pensando. Eu acho que faz muito sentido. É, E a gente está aqui para poder te ajudar. Você com pode contar com a certeza. gente. Ó, acho que a gente está chegando ao fim. Já? É tão gostoso, né? A É, gente realmente. Tá. é muito. A gente falou de coisas técnicas, falamos sobre sonhos de clientes, sobre os tipos de projeto que a Letícia faz, um pouco da atuação da Conceito, falamos vários assuntos, Aham. né? Sobre questão de aumento de faturamento, da importância que isso é. Eu achei incrível isso. Parabéns pelo seu trabalho, Letícia. Obrigada. Vamos chegando ao fim. Vou deixar aqui o Instagram da Conceito, conceitoconstrutora.bh. Vou deixar o meu Instagram pessoal, Thaís Matos. Não tem ponto. Thaís Matos TM. Letícia, deixa seu Instagram pra gente também. O meu Instagram e todas as minhas redes sociais são leticia.rocha.arc. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço, foi um prazer.